Olá, pessoal. Na nossa aula de semana passada, a gente falou sobre os conceitos em genética e eu me restringi àqueles conceitos básicos. O que é gene, o que é alelo, o que é locus, fenótipo, genótipo. A gente falou também sobre homozigose, heterozigose, né? E na aula dessa semana, eu vou falar um pouquinho sobre as heranças genéticas no que diz respeito à dominância e vamos falar também dos heredogramas. Bem, quando a gente fala das heranças genéticas, a gente está falando daquelas heranças que são herdadas geneticamente dos nossos genitores, né? Então, para toda característica nossa, nós temos dois alelos, um que veio do pai, o outro que veio da mãe. Esses alelos não necessariamente eles são iguais. E quando a gente é um indivíduo heterozigoto, ou seja, eu recebi alelos distintos dos meus genitores, esses alelos eles podem apresentar dominância completa, ausência de dominância ou codominância entre eles. Vamos explicar o que seria a dominância completa, que também pode ser conhecido como dominância absoluta. Ela vai existir toda vez que um gene alelo, que é denominado gene dominante, ele vai manifestar sua característica estando ele em homozigose ou em heterozigose. O exemplo mais fácil da gente conseguir enxergar essa dominância completa é avaliando a característica de pigmentação da pele na espécie humana, em que o gene A ele determina a pigmentação da pele. E o gene Azinho, ele vai determinar o albinismo, ou seja, a ausência de pigmentação. Quais que seriam, então, os genótipos possíveis e os seus respectivos fenótipos para essa característica? O indivíduo poderia ser azão-azão. Nesse caso, ele teria recebido o alelo azão dos dois genitores e seria necessariamente um indivíduo pigmentado. O indivíduo poderia ser azão-azinho. Nesse caso, um dos genitores teria colaborado com o azão e o outro com o azinho. Apesar dele ser um indivíduo heterozigoto, ele é um indivíduo pigmentado. E o indivíduo azinho-azinho é um indivíduo albino. Bem, usando esse exemplo, a gente pode verificar que o gene azão é o alelo dominante e o azinho é o alelo recessivo. Por quê? Porque o indivíduo heterozigoto, ele, apesar de possuir os dois alelos, ele manifesta a característica considerada dominante, que no caso aqui é a pigmentação. Existe uma convenção internacional todas as vezes que a gente fala de heranças genéticas, né? Então, convencionalmente, a gente sempre vai utilizar a primeira letra da característica recessiva para determinar aquela característica em questão. Então, no nosso caso aqui, a característica recessiva é o albinismo. A primeira letra é a letra A, por isso que é o gene A, né? Então, o indivíduo que é azinho é um indivíduo albino, ok? A letra minúscula, ela vai representar a característica recessiva e a letra escolhida para a representação, no caso, né, dos cruzamentos, é a primeira letra da característica recessiva. Então, se a gente usa azinho para o albinismo, a gente vai usar o azão para a existência da pigmentação, ok? Quando a gente fala de ausência de dominância ou dominância incompleta numa herança genética, a gente está assumindo que não existe dominância absoluta entre os alelos. Assim, o indivíduo heterozigoto ele vai apresentar uma manifestação intermediária entre a dos dois homozigotos. Então, o exemplo mais fácil de vocês conseguirem enxergar a ausência de dominância é no caso da característica cor das flores na planta boca de leão. Existem dois fenótipos possíveis. As flores podem ser vermelhas ou elas podem ser brancas, né? Então, o gene Fzão-Vzão vai determinar que a flor seja vermelha, assim como o gene Fzão-Bzão vai determinar que a flor seja branca. Mas quais são os genótipos possíveis quando eu considero esses dois alelos?
A planta pode ser Fzão-Vzão, Fzão-Vzão. Nesse caso, como ela é portadora de 2 alelos Fzão-Vzão, a flor dela é vermelha. Em contrapartida, aquela planta que é Fzão-Bzão, Fzão-Bzão, vai ter as suas flores brancas. E o indivíduo heterozigoto? O heterozigoto, ele manifesta intermediário entre o vermelho e o branco, que é a cor rosa, né? Então, nesse caso, a gente vê que o indivíduo heterozigoto, ele vai manifestar uma característica que é intermediária às duas características que podem ser manifestadas pelos homozigotos, para a característica em questão, ok? E o que seria a codominância? Na codominância, os indivíduos heterozigotos, eles vão manifestar as ações dos 2 alelos. Então, isso é muito comum em gatos, cachorros e também no gado. A característica que a gente vai avaliar aqui é a cor da pelagem no gato do gado da raça Shorton. O gene Vzão, ele determina que os pelos desses animais sejam vermelhos. E o gene Bzão já determina que os pelos sejam brancos. Quais seriam os genótipos possíveis considerando esses 2 alelos? O indivíduo poderia ser Vzão-Vzão, nesse caso teria a pelagem vermelha. O indivíduo poderia ser Bzão-Bzão, tendo então a pelagem branca. Mas se ele fosse Vzão-Bzão, ele teria a pelagem vermelha e branca. Então, no caso da codominância, ambos determinam a manifestação, né, das suas características. Por isso, o animal aqui, ele é um animal que a gente chama de malhado. Ele tem as 2 características dos homozigotos em questão. Quando a gente fala de genética, vocês vão ver que a gente vai falar muito da montagem de quadro de Punnett. O que é um quadro de Punnett? É uma representação gráfica que tem por objetivo facilitar a visualização de alguns aspectos genéticos de um cruzamento. Então, para isso, eu vou montar uma tabela, no qual eu vou expressar os gametas produzidos por um indivíduo e pelo outro no cruzamento em questão. Convencionalmente, a gente usa a primeira coluna para representar os gametas possíveis do indivíduo do sexo masculino. O indivíduo do sexo masculino, ele é representado por esse símbolo aqui, que é uma bolinha com uma setinha para cima. E o indivíduo do sexo feminino, convencionalmente, ele é representado na primeira linha. Então, esses aqui, né, seriam os alelos manifestados pelo indivíduo do sexo feminino nesse cruzamento. Então, o sexo feminino é representado internacionalmente por essa bolinha com uma cruzinha embaixo. Então, o indivíduo do sexo masculino no Punnett em questão, ele é azão-azim. Então, eu vou separar o alelo azão do alelo azim na constituição do espermatozoide desse indivíduo. E para o sexo feminino, ela é azão-azão para a mesma característica. Então, um dos gametas vai conter um dos alelos, o alelo azão, e o outro vai conter o outro alelo. Considerando as possibilidades do cruzamento, se esse azão se encontrar com esse azão, o indivíduo é azão-azão. Se esse azão encontra com esse azão, ele é azão-azão. Se esse azão encontra com o azim, esse indivíduo é azão-azim. E se esse azão encontrar com esse outro azim, o indivíduo é azão-azim. Ou seja, no cruzamento entre um heterozigoto e um homozigoto dominante, eu tenho 50% de chance de ter indivíduos com o fenótipo, né, dominante, genótipo e fenótipo dominante, ele seria azão-azão, e 50% dos indivíduos que seriam heterozigotos, mas também portadores do fenótipo dominante. Falando um pouquinho do heredograma, o que seria um heredograma? Ele também é uma representação gráfica em que a gente consegue avaliar as relações de parentesco entre as gerações. Então, esse heredograma vai me permitir visualizar a história da família em termos da sua ascendência, da sua descendência e da incidência de uma determinada característica. E internacionalmente, a gente utiliza de símbolos, e esses símbolos são diferentes.
não só para o sexo dos indivíduos, mas também das relações que eles podem estabelecer entre si. Então, nessa tabela aqui, nesse quadro, eu acabei colocando para vocês alguns desses símbolos que são utilizados. O quadradinho, convencionalmente, é um indivíduo do sexo masculino. E a bolinha vai representar um indivíduo do sexo feminino. Quando eu represento um losango, é que o sexo está indefinido, ou seja, eu ainda não consigo determinar qual o sexo do indivíduo implicado, ou o exercício não me deu base para isso, né? Quando eu coloco o quadradinho com um determinado número dentro, ou a bolinha com um determinado número dentro, eu estou falando do número de filhos do sexo indicado. Isso quer dizer que esse rapaz tem 4 filhos e essa moça tem 2. Se eu utilizar o quadradinho ou o círculo achurados, né, manchadinhos, completamente manchados, eu estou tratando de indivíduos que são afetados, ou seja, eles manifestam a característica que está sendo estudada. Agora, se eu representar esses mesmos indivíduos meio branquinhos, meio coloridinhos, eu estou falando de indivíduos que são heterozigotos para um caráter que é autossômico. O que seria uma característica autossômica? É qualquer característica que não esteja relacionada ao sexo do indivíduo, né? Então, vamos lá. Nós temos 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 2 definem nosso sexo. Se o indivíduo for portador do cromossomo, do par, né? XX, é um indivíduo do sexo feminino. E os outros 44 cromossomos são cromossomos autossômicos. Se o indivíduo for do sexo masculino, ele vai ser portador dos cromossomos XY. E os outros 44 cromossomos são cromossomos autossômicos. Então, para o ser humano, 2 cromossomos são sexuais e os outros 44 são cromossomos autossômicos. Vocês vão ver que boa parte das heranças que nós vamos estudar são heranças autossômicas. Depois a gente vai ter um capítulo específico para falar das características relacionadas ao sexo. Quando eu tenho quadradinho e bolinha unidos através de um traço, eu estou dizendo que houve entre eles o casamento. Agora, se essa linha que liga esse casal com uma língua pontilhada, eu estou falando de uma relação extraconjugal. Se eu faço uma ligação entre esse casal com um corte no meio, estou dizendo que eles já foram casados e atualmente são divorciados. Se entre esse casal existir 2 linhas os unindo, isso vai indicar para mim que existe relação consanguínea entre esses indivíduos. Eles podem ser primos, por exemplo, tá? Se eu represento 2 indivíduos unidos entre si, podendo eles ser do mesmo sexo ou não, tá? Nesse caso aqui, eles são necessariamente do mesmo sexo. Eu estou falando aqui de gêmeos monozigóticos, né? Então, tem esse triângulo unindo esses 2 indivíduos, eles são gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos. Mono, um único zigoto. Se é um único zigoto que origina 2 indivíduos, necessariamente eles são do mesmo sexo. Agora, se eu represento aqui esses indivíduos dessa forma, eu estou dizendo que eles são gêmeos e estou afirmando que eles são dizigóticos, ou seja, nesse caso, a mãe dessas 2 meninas ovulou 2 vezes no mesmo ciclo, cada um dos óvulos foi fecundado por um espermatozoide, gerando 2 indivíduos ao mesmo tempo, que por um acaso são do mesmo sexo, ok? Quando eu coloco o indivíduo com um pontinho no meio, ele é portador de um caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Então, por exemplo, a gente vai estudar o daltonismo e a hemofilia, que são 2 heranças genéticas ligadas ao X. Nesse caso, eu estaria falando de uma mulher portadora da característica. Quando eu marco um indivíduo afetado, ou seja, portador da minha característica em análise, com uma setinha,
eu estou querendo determinar ou estou falando, todo o heredograma ele foi montado para que eu consiga descobrir o genótipo desse indivíduo em questão, né? Se o indivíduo está representado e ele está cortado por uma linha na diagonal, ele é um indivíduo que já faleceu. E se esse indivíduo ele for afetado e tiver também essa linha na diagonal, ele teve uma morte pré-natal, ele ainda morreu ainda na vida intrauterina, né? Quando eu represento isso aqui como se fosse uma bolinha incompleta e ela está achorada, seria um aborto espontâneo, né? E eu posso representar também no heredograma o histórico da família, inserindo ou retirando indivíduos. O que seria esse indivíduo entre colchetes? É um indivíduo que foi adotado para dentro da família, né? Então, por exemplo, um casal tem 3 filhos, sendo 2 deles naturais e um deles adotado. Eu posso representar esse indivíduo nesse heredograma. Da mesma forma que eu posso falar da exclusão de um determinado indivíduo. Nesse caso, essa mulher teria sido retirada da representação do heredograma dessa família. Então, o casal teria 3 filhas, uma delas eles deram para adoção e outras 2 eles permaneceram com elas. Quando eu represento esses indivíduos unidos por esse triângulo e dentro de uma interrogação, eu estou falando de gêmeos em que eu desconheço a zigosidade. Eu não consigo dizer, sem maiores investigações, se esses indivíduos são idênticos, no caso, monozigóticos ou dizigóticos. Então, eu preciso de mais informações ou mais estudos para determinar essa característica. E quando eu represento esses indivíduos numerados, eu estou representando indivíduos de uma mesma geração, né? Então, na primeira geração desse heredograma, eu tenho 2 indivíduos, o indivíduo 1 e o 2, que são um casal. Esses 2 indivíduos são casados e tiveram 3 filhos, um menino, 2 meninas, sendo uma dessas meninas afetada. Ela é o meu probando. Nessa segunda geração, eu tenho 3 indivíduos, o indivíduo 2,1, o indivíduo 2,2 e o indivíduo 2,3. E quando eu represento um casal com essa simbologia aqui, é um casal sem filhos, ok? Então, a gente não vai fazer uso de todas essas simbologias, mas é bom que vocês tenham alguma familiaridade com elas, ok? Só para não ficar muito teórico, vamos analisar esse heredograma aqui. No heredograma ao lado, uma mulher afetada, que é essa mulher 1,1, ou seja, ela apresenta a característica que está sendo estudada, e um homem normal, não afetado, eles tiveram 2 filhas e um filho, todos normais. O filho se casou com uma mulher, também normal, e o casal teve 2 filhos, está aqui na terceira geração. Um do sexo masculino e a filha do sexo, a filha normal. Então, eu tenho 3 gerações, 2 indivíduos na primeira geração, 4 indivíduos na segunda geração, 3 indivíduos na terceira geração. Nesse heredograma, as gerações elas estão organizadas com números romanos. Então, sempre, se eu estiver me referindo às gerações, eu vou usar números romanos. Se eu estiver falando dos indivíduos de cada geração, eu vou indicar por algarismos arábicos. Então, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2 da terceira geração. Outra forma que eu posso usar para numerar os indivíduos é a partir do primeiro indivíduo da primeira geração até o último da última geração. Então, eu faria assim, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada exercício ele vai adotar o seu critério de numeração. Então, cabe a você avaliar antes de dar seguimento ao exercício. Agora, se numa
no exame vestibular eles pedirem para você representar um eretrograma, usualmente a gente usa essa organização aqui, porque ela é mais tradicional. Eu vou numerar gerações e vou numerar os indivíduos dentro de cada geração, ok? Na análise desse eretrograma, eu posso identificar se a característica em questão ela é condicionada por um alelo recessivo ou por um alelo dominante. E eu consigo determinar ou, no mínimo, especular qual que é o genótipo de cada indivíduo. No exemplo demonstrado aqui, a característica em questão ela é condicionada por um alelo recessivo. Então, os indivíduos portadores, eles são azinho para a característica em questão. Vamos ver como é que eu fiz para definir isso. Existem alguns macetinhos que vocês podem utilizar, né? O macete que a gente vai usar sempre que a gente estiver tratando de uma herança que é autossômica recessiva é o seguinte: você vai bater o olho no eretrograma e você vai procurar pais iguais com filhos diferentes. Isso a gente vai encontrar aqui, ó, nesse casal da segunda geração. Tá vendo aqui que esse casal, eles são iguais, mas eles geram um filho que é distinto deles? Isso me leva a pensar que a característica em questão é uma característica autossômica, recessiva. Então, esse indivíduo aqui é homozigoto recessivo, ele é azinho. E se os pais não são portadores da característica, necessariamente eles são heterozigotos. Então, 2,1 é azinho, 2,2 é azinho. O indivíduo 3, ele também é normal, então ele é azão, com certeza. E o indivíduo 4 também, ele também tem um azão, com certeza. Ah, como é que você afirma isso, professor? Você está vendo que eles não são afetados. O indivíduo 3,1 é o indivíduo azão, traço. Por que traço? Bem, ele é um indivíduo normal. Então, um dos genitores, com certeza, colaborou com o alelo azão para ele. Agora, o outro genitor, que pode ser o pai ou a mãe, pode ter doado o azão ou o azinho. Então, o indivíduo 3,1 é um indivíduo que eu não consigo esclarecer o genótipo, porque ele é normal e ele é filho de indivíduos que são normais, mas que têm um filho afetado, ou seja, ele é filho de um casal de heterozigotos. O indivíduo 3 e o indivíduo 4, a gente já sabe que eles são azão, traço, e eu consigo necessariamente também afirmar que esses indivíduos são heterozigotos. Por que eu afirmo isso? A mãe deles não é azinho? Então, ela só tem azinho para dar. Então, ela doou o azinho para o filho 3 e ela doou o azinho para o filho 4. E esses indivíduos não portam a característica, não manifestam a característica, por quê? Porque o pai deles é um indivíduo normal. Esse indivíduo aqui, eu consigo esclarecer se ele é azão ou azinho? Não. Por quê? Nenhum filho sugere que ele tenha doado o alelo afetado, que é o azinho, e eu também não conheço os pais dele. Então, esse indivíduo eu não consigo esclarecer. Não consigo esclarecer o indivíduo 1,2, nem o indivíduo 3,1. Ok? Mas a gente vai fazer mais exercícios para que vocês aprendam a fazer isso com tranquilidade. Ok, pessoal, por hoje é só.